Depois de uma pandemia e uma guerra de preços derrubar o valor do petróleo em 2020, eles voltaram a subir. O novo superciclo do preço do petróleo, um período prolongado durante o qual os preços excedem sua tendência de longo prazo, parece estar em formação, impulsionando pela escassez generalizada de oferta, devido à falta de investimento que continua desde o colapso dos preços do petróleo em 2014 e, mais recentemente, reduziu o investimento na produção de óleo de xisto e o crescimento da demanda desencadeado por uma forte recuperação em países como a China, um grande pacote de estímulos nos Estados Unidos e otimismo global em relação às vacinas. Alguns desses fatores têm componentes persistentes e provavelmente compensarão qualquer pressão de queda no consumo que se torne parte de um novo ambiente normal pós-Covid-19. No entanto, este pode ser o último superciclo do petróleo porque as principais economias parecem comprometidas em substituir os combustíveis fósseis e os fabricantes de automóveis de massa responderam comprometendo-se a substituir os veículos com motor de combustão interna por veículos elétricos no médio prazo. Essa mudança transformará o mercado de petróleo em um mercado consistente com metas climáticas, mas representa um risco de ajuste desordenado para as economias dependentes do petróleo, com efeitos de longo alcance que, em alguns casos, pode extravasar suas fronteiras. No vídeo de hoje você vai saber como está a crise nos investimentos petrolíferos e por que do petróleo está em queda e quem é o responsável por isso. Seja bem-vindo ao canal Panorama. Já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Mesmo com preços de petróleo relativamente mais baixos, as empresas de extração e exploração têm sido altamente lucrativas. Ao mesmo tempo, talvez em reconhecimento a um futuro menos promissor, eles reduziram seus investimentos. A produção nos campos de petróleo e o número de poços estão diminuindo e o esgotamento das reservas é rápido. A queda, tanto nas despesas de capital quanto a reposição das reservas de petróleo, persiste desde 2014. O Covid-19 exacerbou o declínio no investimento. Por exemplo, a produção de óleo de xisto, que tem um ciclo de produção mais curto e, portanto, é mais sensível a mudanças no investimento, está aumentando 500 mil de barris por ano, em comparação com 2 milhões de barris por ano antes do início da pandemia. Embora a proibição anunciada pelo governo Biden de perfurar em terras federais nos Estados Unidos tenha pouco impacto direto na produção de xisto, ela sinaliza uma mudança no sentimento do governo federal contra a indústria do petróleo. Os produtores de xisto adotaram uma postura de investimento visivelmente mais cautelosa. Como resultado, eles estarão operando com fluxos de caixas positivos. O fluxo de caixa era anteriormente direcionado para gasto de investimentos. Esse investimento reduzido diminuirá o papel do xisto como produção oscilante e plantará as sementes de um superciclo de preços. Por outro lado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo provavelmente aumentará a produção para conter essa pressão de alta nos preços. Vários comentaristas e grandes players no mercado de petróleo, incluindo BP e Shell, argumentam que a demanda global por petróleo atingiu o pico em 2019 em cerca de 100 milhões de barris por dia e que nunca mais atingirá esse nível devido a mudanças estruturais relacionadas à pandemia. Essa visão parece corroborada pela forte redução no consumo de petróleo para transporte, incluindo combustível de aviação. Depois que os viajantes começaram a cancelar planos de voo em março de 2020, o consumo de combustível de aviação caiu e só começou a aumentar quando as restrições de viagem começaram a diminuir. No entanto, os defensores da visão de que a demanda por petróleo atingiu o pico ignoram o aumento estrutural do consumo que acabará compensado por qualquer mudança para baixo do Covid-19.
o aumento dos padrões de vida e uma crescente classe média na China e na Índia levarão ao aumento da demanda por carros individuais e viagens aéreas. Portanto, mesmo que o crescimento econômico desacelere, o grande número de pessoas que ultrapassam o limite de renda que lhes permite comprar um carro sustentará a demanda por viagens. Em mercados emergentes como China e Índia, qualquer mudança para os veículos elétricos provavelmente será mais lenta do que nas economias avançadas, devido às preocupações com a disponibilidade de estações de recarga. A taxa de adoção de veículos elétricos será, em geral, o principal impulsionador da demanda futura do petróleo, porque o combustível rodoviário responde por metade da demanda global de petróleo. O aumento estrutural da demanda de petróleo, juntamente com uma redução persistente na produção devido a investimento insuficiente, provavelmente precipitará e manterá vivo por algum tempo um superciclo do preço do petróleo. Mais um aumento nos preços levará a mais investimentos e proporcionará a outra queda nos preços, como aconteceu no passado. A inovação tecnológica pode tornar as coisas diferentes desta vez. Grandes investimentos provavelmente serão desencorajados pela nova tecnologia no cerne dos planos das montadoras de substituir os veículos com motor de combustão interna por aqueles que funcionam com eletricidade. A capitalização bolsista da montadora elétrica Tesla aponta para a iminência da transformação do mercado automobilístico. A capitalização da Tesla supera a das montadoras tradicionais, embora esses fabricantes produzam muito mais carros do que a Tesla. Essa disparidade levou os fabricantes de carros tradicionais a se comprometerem a substituir os veículos movidos a motores de combustão interna pelos movidos a eletricidade. No entanto, um aumento frenético da produção de veículos elétricos não é isento de riscos. Isso poderia fazer com que a oferta excedesse a demanda, o que levaria a fluxos de caixas negativos, iliquidez e falências de fabricantes de automóveis. A aposta das montadoras é impulsionada tanto pelo compromisso dos governos em alcançar zero emissões líquidas de carbono, quanto pela crença de que os consumidores vão querer adotar modos de consumo mais limpos. O transporte responde por cerca de 1/4 das emissões globais de dióxido de carbono relacionadas à energia. Mas não está claro se os consumidores vão apenas falar da boca para fora para um consumo mais limpo ou realmente mudar seu comportamento. Os preços mais altos do carbono se tornarão menos importantes para os consumidores do que a preocupação com uma infraestrutura de carregamento inadequada por baterias de automóveis. Este último superciclo do preço do petróleo será consistente com as metas climáticas e associado aos compromissos das grandes economias de emissões líquidas zero de carbono no médio prazo. Por mais feliz que seja um desenvolvimento para o clima global, no entanto, ele representa um risco de que as reservas de petróleo com as quais tantas economias dependentes do petróleo contam sejam menos valiosas, especialmente para as reservas onde os custos de extração são altos. As reservas e o investimento que as envolvem tornam-se, de fato, ativos ociosos. Isso poderia levar a grandes problemas econômicos, incluindo falências e crises, levando à migração em massa, especialmente de populosas economias dependentes do petróleo, muitas delas na África. Outras grandes economias dependentes do petróleo no Oriente Médio, Ásia Central e América Latina também são uma fonte importante de remessas, empregos e demanda externa por bens e serviços que beneficia muitos países vizinhos. O fim do petróleo, então, poderia não apenas devastar as economias dependentes do petróleo, mas também sobrecarregar seus vizinhos. Nem tudo são más notícias para os países com jazidas minerais importantes para a transição energética. O cobalto, essencial para as baterias dos carros, terá uma demanda muito maior. O urânio, por ser valioso,
assim como a geração de eletricidade se afasta dos combustíveis fósseis e a energia nuclear se torna mais atraente. E a América Latina também são uma importante fonte de remessas, empregos e demanda externa de bens e serviços que beneficiam muitos países vizinhos. O fim do petróleo torna imperativa a transformação econômica. Os países ricos em petróleo devem diversificar para se tornarem resilientes às mudanças nos mercados de energia. Um quadro de governação adequado para gerir os rendimentos do petróleo em tempos bons e maus sempre foi importante para promover a diversificação econômica, mas com os ativos ociosos sendo um novo risco. Mudanças radicais na governança em economias dependentes do petróleo são urgentes. Dubai, por exemplo, diante do esgotamento de suas reservas de petróleo, transformou-se em um centro comercial global. Os países e empresas que dependem desses mercados devem formular políticas para lidar com essa transformação, incluindo o desenvolvimento de energia renovável, para descartar suas economias tacanhas que levaram à baixa produtividade e desperdício das economias ricas em petróleo. Deve se comprometer com reformas que diminuam os obstáculos à inovação e ao empreendedorismo. Reformar a governança corporativa e os sistemas jurídicos, promover mercados sem barreiras de entrada e saída e acabar com o favoritismo para empresas estatais e empresas privadas politicamente conectadas ajudará a atrair investimentos e mudar atitudes em relação à inovação. E aí? O que você achou de saber sobre a última alta do petróleo? Comenta aqui embaixo e me diz a sua opinião sobre isso. E até o próximo vídeo.